Ó, pessoal, hoje nós vamos estudar aí o transtorno de estresse pós-traumático, tá? Que tem como sigla TEPT, T-E-P-T. O TEPT, ele entra nos transtornos de ansiedade, tá? Nós vamos trabalhar alguns transtornos de ansiedade, né? O transtorno alimentar, o TEPT, trabalhamos o transtorno obsessivo-compulsivo, que foi o TOC, iremos trabalhar pânico, iremos trabalhar fobia, iremos trabalhar o transtorno de ansiedade em si, tá? Então, o TEPT, ele entra aí nos F40, porque ele faz parte do transtorno de ansiedade, ok? Então, o TEPT, pessoal, ele se dá devido a o TEPT, ele se desenvolve por traumas vivenciados por uma pessoa. Essa vivência pode ser a pessoa sofreu o trauma ou a pessoa presenciou o trauma, né? Viu alguém muito próximo sofrendo esse trauma. Ou então também pode ser por desastres naturais, como terremotos, maremotos. Então, o fato não é a pessoa sofrer o trauma e já ir desenvolver o TEPT. Não é. Então, por exemplo, eu sofro um assalto, então já vou desenvolver o TEPT? Não, não é assim. Entra aí, tá? A questão dos determinantes, né? A questão dos determinantes que nós trabalhamos, os biológicos, os ambientais, os psicológicos, que nos faz levar a uma predisposição maior a desenvolver determinados transtornos mentais. Então, quando eu já tenho essa predisposição, por exemplo, já sofri traumas outras vezes, né? Já sofri assaltos outras vezes, já aconteceu outro tipo de trauma. Então, isso já está, nessa repetição, ela já está na minha mente. Eu já tenho predisposição porque eu já venho sofrendo com um ambiente desestruturado, então já vem somatizando problemas. Então, o fato de eu sofrer, eu posso estar desenvolvendo o TEPT, tá? É a questão de quem mora aí nesses países onde sofre muito, né, os desastres naturais, terremotos, maremotos. Então, um simples vento, né, já traz todo um trauma na cabeça dessa pessoa. Então, a questão da repetição entra aí nos fatores psicológicos, nos determinantes psicológicos, tá? Então, isso aí já é um fator predisponente para desenvolver o TEPT, tá certo? Então, veja que não é só isso acontecer uma vez, não é só o fato acontecido, mas são predisposições que nós já temos, que vai se juntar ao trauma, e daí a pessoa pode desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático, tá? Ou então, a repetição que a pessoa sofre, né, o trauma. Então, por exemplo, a pessoa que é espancada, várias vezes ela é espancada, então ela pode, né, desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático devido à violência que ela sofre diariamente, né, sempre, que não seja diariamente, mas já é repetitivo, né, a questão dos desastres naturais, né, isso já é repetitivo nesse país, no país em que ela vive, tá, então já há um certo grau de ansiedade, tá? Por isso que o TEPT, ele entra nos transtornos de ansiedade, porque essa pessoa, ela já vai desenvolver uma ansiedade patológica. Então, por si, ela já apresenta essa ansiedade. E daí vem a questão do trauma,
tá? Que aí desenvolve-se o TEPT, tá certo? Então, o indivíduo deve ter vivenciado, testemunhado ou se deparado de alguma outra maneira com um evento que envolva morte real ou ameaça. Assalto, tentativa de sequestro, lesão grave, abuso sexual, desastres naturais, homens na guerra, tá? Não entendeu? É assim, Edmar. Ó, imagine, eu sofri um assalto, tá? Eu não tenho nenhuma predisposição a desenvolver transtorno mental, né? Lembra os determinantes que nós trabalhamos, os determinantes físicos ou biológicos, que entra aí a questão genética, né? A questão pré-natal e a questão perinatal, onde o filho é desejado ou não, onde ocorreu problemas no parto ou não, tá? Onde se meus pais têm transtorno mental ou não. Que aí eu já nasço com a predisposição a desenvolver transtornos mentais, tá? Lembra os determinantes ambientais? A questão social, a questão econômica e a questão cultural, que nós já trabalhamos, né? Que isso vem a influenciar a pessoa a desenvolver um transtorno mental, uma predisposição, como por exemplo, se a criança cresce presenciando a mãe ser violentada, se a criança cresce vendo o pai apresentar crises porque ele tem um transtorno mental. Então, essa criança, devido ao ambiente, ela já tem uma predisposição a desenvolver o transtorno mental. E daí, o que é que acontece? Eu não tenho nenhuma predisposição. Aí, hoje, eu sofri um assalto, tá? Eu posso não desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático. Por quê? Porque eu vou ficar imaginando, mas isso vai passar, tá? Aí, veja bem, eu já tenho alguns desses fatores, já tenho uma predisposição a desenvolver, e eu sofri o assalto. Então, isso vai mexer tanto com o meu psicológico, que eu vou criar uma ansiedade patológica, onde eu vou viver sempre ansiosa, viver sempre com medo, viver sempre angustiada, tá? E caso eu veja alguma cena de um assalto, isso já me faz entrar em crise, já me faz chorar, já me faz me isolar, já me faz aumentar o medo, a ansiedade, taquicardia. Isso aí quer dizer que eu desenvolvi o transtorno de estresse pós-traumático. Que como a Aurelúcia está falando aí, o transtorno de estresse pós-traumático, ele é desencadeado quando a pessoa sofre trauma. Tá certo? As pessoas que moram, né, lá no país, não sei onde é que acontecem esses maremotos e terremotos, né? Então, por exemplo, nessa praia aí, né, digamos que a pessoa vive lá e lá aconteça, né, de forma natural, os maremotos. Então, a pessoa que mora lá, ela já vive em estado de ansiedade, por quê? Porque ela já sofreu isso várias vezes, né? A água adentrando na casa, levando tudo, talvez a pessoa já tenha perdido alguém devido aos maremotos, tá? E daí, pronto, no Haiti, ó aí, viu, Aurelúcia? Tá? E daí a pessoa vai sempre, né, devido aos desastres naturais, sendo exposto, né? Já passou por isso várias vezes. Então, ela vai desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático. Ok? Tá? Então, para ser considerado o estresse pós-traumático, o transtorno de estresse pós-traumático, a pessoa tem que passar por um trauma. Ela tem que viver, que sofrer um trauma. Certo? Aí toda pessoa, o que eu quero dizer é, toda pessoa que sofre um trauma desenvolve o TEPT, desenvolve o transtorno de estresse pós-traumático? Não, certo? O que vem a causar a questão de eu já ter uma predisposição e daí sofri esse trauma.
daí eu posso desenvolver, eu tenho uma predisposição a desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático. Tranquilo? Então, vamos lá. A exposição, tá, a eventos traumáticos pode acontecer por vivência direta, tá? Então, foi comigo, eu que sofri o acidente, eu que sofri o trauma, eu que sofri o assalto, eu que sofro os maremotos, tá? Pode ser por testemunhar um evento com outra pessoa, tá? Então, por exemplo, né, eu vejo uma pessoa sendo assaltada, tá? Isso vai mexer comigo, principalmente se essa pessoa for alguém que eu conheça, tá? Eu vou ficar com isso, eu vou ficar com esse trauma, eu vou ficar com esse medo, ok? Tomando-se conhecimento de trauma violento ou acidente que aconteceu com um amigo próximo ou parente, tá? Então, eu saber que aquela pessoa, ela foi violentada, né, ela foi abusada sexualmente, tá? Então, isso pode me trazer, fazer com que eu desenvolva o transtorno de estresse pós-traumático, porque eu soube do sofrimento. E sendo exposto de forma repetida ou extrema a elementos aversivos de um evento traumático. Um profissional de salvamento coletando partes de corpo de vítimas. Entra aí, por exemplo, a pessoa que viveu na guerra, tá? Então, diariamente ele estava vendo lá, né? Pessoas mortas, tiros, bombas. Então, ele vivenciou aquilo. E eles são pessoas que podem desenvolver transtornos de estresse pós-traumático. Por quê? Porque eles sofreram aquilo repetidamente, tá? Por exemplo, as pessoas, né? Quantos depoimentos nós não escutamos aqui de profissionais, escutamos na TV, né? De profissionais que chorando porque tinham que escolher as pessoas que iam para a UTI e as pessoas que não iam para a UTI. Né? Então, a pessoa tem que escolher, né? É aquela coisa, eu escolho que esse viva, ele vai para a UTI. Eu escolho que esse morra, ele não vai para a UTI. Né? Em suma, é a sensação que nós temos. Né? Talvez o que vá para a UTI, infelizmente, possa morrer. Mas eu estou dando essa oportunidade. Né? Aí você imagina, quem sou eu para dar essa oportunidade? Então, pessoal, isso é um trauma. Tá? Nesse momento de medo, de incertezas que nós vivemos hoje, né, a pessoa dentro da profissão ter que experienciar isso, que fazer essas escolhas, isso é um transtorno de estresse pós-traumático, isso é um sofrimento psíquico, isso é um trauma. Tá? Então, quantas e quantas pessoas nesse tempo de pandemia não sofreram isso, né? Quantos profissionais de saúde, né, não viram lá as pessoas morrendo, né, por falta de ar, né? Uma coisa que nós temos tanto, né? E a pessoa não ter o oxigênio. Tá? Isso é sofrimento psíquico, certo? Eu assistia, né, até algumas coisas aqui da morte, né, de Paulo Gustavo, e falava-se que no tempo, né, lá no Amazonas, ele doou várias, não sei quantos, não sei se foi 500 mil, não sei quantos mil, para compra de oxigênio, né, dos cilindros de oxigênio, né, para que não faltasse o oxigênio para essas pessoas. Aí a mãe dele relatando que ele morreu por falta de oxigênio, né? Então são coisas que a pandemia, infelizmente, vai trazer para muitos profissionais que sempre tiveram na linha de frente, tá? E isso, pô, eles são pessoas, né, são profissionais que têm uma predisposição a desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático, porque é a vivência, o que eles estão vivendo repetidamente, tá? Então, eles estão sendo expostos diariamente no seu ambiente de trabalho a traumas, a sofrimentos, tá? Os sintomas, pessoal, do TEPT, nós temos aí reviver a situação, tá? Então, essa pessoa, ela fica sempre imaginando a mesma situação. É o flashback, tá? Lembra que quando nós vimos memória, né, a gente viu que aquilo que nos faz sofrer, nossa mente, muito sabiamente,
ela vai levando para o inconsciente, tá? Só que na pessoa que tem transtorno de estresse, que desenvolve o transtorno de estresse pós-traumático, esse sofrimento, ele não consegue ir para o inconsciente, tá? E ela fica vivenciando isso por muito tempo, tá? Ela fica vivenciando isso talvez pela vida toda. E para isso, a primeira linha, né, a primeira escolha para o tratamento é a psicoterapia. Para que a psicoterapia ajude, para que o psicólogo ajude a pessoa a levar esses pensamentos para o inconsciente, para que ela não sofra tanto, tá? Imagine nós que somos normais, que não temos TEP. Quando a gente sabe de alguém que foi violentado, a gente não fica pensando, né, puxa vida, como será que foi? Que sofrimento, como ela sofreu, como isso aconteceu, não é? Quando a gente vê alguém, né, que foi, quando a gente presencia uma violência, a gente fica pensando, né? Eu me lembro, quando eu morava, sempre que eu tô dando TEP, eu me lembro disso. Quando eu morava em Campina Grande, né, fazia faculdade, aí eu fui para aqueles, né, nem estudava, fui para aqueles carnavais fora de época. Eu sou da bagaceira, né? Aí foi que aconteceu. Lá eu presenciei um adolescente, né, sendo espancado, né? Minha gente, ele foi espancado, eram uns 12 meninos e homens espancando esse garoto, tá? Minha gente, eu fiquei com aquilo, ó, muito tempo na minha mente, né? Aquele menino sendo espancado, né? Eu acho que ele saiu de lá sem vida, né? Porque a polícia chegou e daí tomou de conta, mas ele já tinha apanhado tanto, né? Que eu fiquei imaginando como é que as pessoas são tão cruéis de estar batendo no outro dessa maneira, com chute, com soco, com tudo, né? A pessoa lá com sangue, sem nenhuma reação, é muito, né? Muita falta de humanidade. E eu ficava imaginando como as pessoas são desumanas, e daí a gente, né, fica nisso. Imagine quando a gente presencia isso com algum conhecido, né? Imagine quando a gente presencia isso repetidamente. Imagine quando a gente vive isso, tá? Então, são casos, né, que a pessoa pode sim desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático. Tá? Então, isso seria o flashback, reviver a situação. Então, estou sempre pensando na situação, tá? A questão da evitação. Mais na frente nós vamos ver todos esses sintomas, tá? A questão da evitação também é um sintoma, quando eu evito determinadas coisas. Alterações negativas em cognições e no humor, tá? A questão de sempre pensar em desastres, né? Eu sofri esse acidente, não, eu tenho medo de entrar num carro, tá? Eu não saio mais de casa devido ao assalto, tá certo? E a hiperexcitação, tá? É quando eu tenho aversão a tudo, quando eu me esquivo de tudo, tá? Vamos ver cada um desses. Então, a questão, né, do flashback, de reviver a situação. Memórias do trauma podem inundar a consciência repetidas vezes, sem aviso, parecendo vir do nada, sem fatores desencadeantes ou gatilhos, estímulos de medo que as provoquem. Também pode ocorrer recordações intrusivas durante o sono, na forma de pesadelos relacionados aos temas em questão. Diante de gatilhos ao evento traumático, real ou simbólico, as pessoas podem apresentar reações psicológicas intensas, pavor, aversão, depressão, ou respostas fisiológicas, taquicardia e sudorese. Tá? Então, essa questão de reviver a situação faz com que essa imagem, tudo que eu vivi, sempre vai estar na minha mente, tá? Tô fazendo uma coisa, lá vem o pensamento. Eu revivo tudo e sofro. Tô fazendo outra coisa, lá vem o pensamento de novo, tudo que eu sofri.
tá? E daí vou sofrer de novo. Então, cada vez, né, isso vem mais na minha mente, certo? Isso é reviver a situação. Até quando eu estou dormindo, muitas vezes eu tenho pesadelo com isso, tá? E também a questão de, quando isso vem à minha mente, quando eu me lembro, quando eu tenho flashback, tá? Isso vai me causar medos, isso vai me causar aversão àquela coisa, àquela situação, àquele objeto. Por exemplo, se foi um acidente de carro, eu posso passar anos sem nem conseguir andar no carro, tá? Isso aí me lembra também um fato né, que aconteceu comigo. Eu sempre tive medo de moto, né? Mas andava na garupa, né? Tranquilamente, certo? Só que uma única vez, né? Eu estava grávida, na minha segunda gravidez, né? Eu caí, peguei uma carona, diga aí, caí. Minha gente, eu passei 2 semanas sem andar, né? Porque a pancada foi só no joelho, porque, né? Eu tive que, né, livrar a barriga para não bater. E daí, hoje, me boto numa garupa de uma bis que eu morro de medo, tá? Eu chego com todas essas respostas fisiológicas, taquicardia, sudorese, dispneia, né? Eu já fico imaginando, ó, caindo, certo? Então, isso me trouxe trauma, logicamente, né, que o trauma não é um TEPT, certo? Mas traz, né? Então, as pessoas que sofrem muito com isso, que vivenciam isso, e isso trazem sofrimento psíquico, muitas vezes, né, se for um acidente automobilístico, ele nem entra mais no carro, tá? Tu cai direto é demais, Deus o livre, pois eu não andei na garupa. Tá, quando vocês me verem no ícone, não precisa nem parar, porque eu não vou não, viu? Não é por medo de vocês, não, é trauma mesmo. Tá certo? Então, tudo isso, né, o que faz lembrar da situação do trauma, traz todas essa ansiedade mais intensa, tá? Outra coisa aqui, né, outro sintoma é a questão da evitação. Refletem a tentativa de se distanciar física e psicologicamente do trauma. O indivíduo pode evitar pensamentos e sentimentos relacionados ao trauma, bem como situações e eventos que o lembrem, ou podem acabar se esquecendo de aspectos importantes do trauma, tá? Esse sentimento de evitação é quando a pessoa ela tenta levar esses pensamentos que causam sofrimento para o inconsciente, tá? Que é aquele que a gente viu na memória, tá? Ele vai conseguir isso, ele vai, só que vai demandar muito tempo, tá? Demanda mais tempo do que aquelas pessoas que não desenvolvem TEPT, certo? Então, é um trabalho muito grande, tá? Só com a ajuda psicológica ele vai conseguir, com muito tempo, ir se livrando de toda a cena, de todos os detalhes. Mas ele não consegue totalmente levar para o inconsciente, tá? Ele vai sempre ter esse sofrimento. E daí nós temos as alterações cognitivas e do humor. Tá? Nós temos crenças negativas sobre si mesmo, sobre os outros ou sobre a vida em geral. Exemplo, nunca vou ter um relacionamento normal. Nenhum lugar é 100% seguro. Podem ter percepções distorcidas, muitas vezes autorresponsabilização sobre as razões do trauma ou suas consequências, tá? Então, o que são essas alterações cognitivas? É a percepção que a pessoa tem do trauma que sofreu, tá? É no sentido de que ele diga, se eu não tivesse ido, isso não tinha acontecido. Se eu não tivesse passado naquela rua, isso não tinha acontecido. Se eu não tivesse tirado meu celular da bolsa, o assalto não tinha ocorrido. Tá? Então, é uma percepção distorcida porque independe de nós. Vai, Jedmar. Independe de nós. Quem quer ser assaltado? Quem vai, né, provocar para ser assaltado? Né? Quem vai provocar, vou capotar o carro ou não?
né? Isso não é nossa escolha, né? Hoje eu quero ser violentada sexualmente. Isso não existe, tá? Então, é uma percepção distorcida que a pessoa se culpa por ter passado por isso, tá? Outra coisa também é a questão do humor com relação à situação. Então, é como se ela generalizasse: eu nunca mais vou sair na rua, tá? Devido ao assalto. Eu nunca mais vou andar no carro, devido aí, né, ao trauma. Eu nunca mais vou ter um relacionamento normal, né? Digamos que fui violentada sexualmente, tá? Tenho aversão ao sexo oposto, ok? E daí a pessoa, ela vai criando essas alterações. Pode falar, Edmar. Com relação a confiar, tipo assim, eu já presenciei uma pessoa que não consegue confiar na outra pessoa, entendeu? Ela não consegue, por mais que ela tente, a gente percebe que ela está confiando, mas sempre tem aquela potente desconfiança. Isso pode entrar nos transtornos de De estresse pós-traumático? é, de confiança. A pessoa, tipo, confiou na pessoa, aí a pessoa decepcionou a outra, aí por causa disso a pessoa não confia mais em ninguém. Assim, Edmar, não entra no sentido de que para entrar no transtorno de estresse pós-traumático, como a Aurelius falou aí, tem que ter um trauma, tá? Talvez essa questão da confiança, né, tenha sido por uma tenha, né, logicamente que vai ter uma razão, mas que talvez essa razão não seja traumática no sentido da pessoa sofrer com isso, tá? Isso vai entrar mais como, eu acho assim, como um valor, tá, que essa pessoa incorporou no seu modo de viver, tá? Mas que talvez essa pessoa, né, que trouxe, né, que iniciou essa questão dela não confiar em outra pessoa, né, em ninguém, tá? Isso não traz sofrimento para o dia a dia dela, certo? E na realidade, para ser considerado TEP, é aquilo, a pessoa tem que vivenciar aquele sofrimento por muito tempo, né? É a questão daquele flashback, certo? Essa questão de já eu não confio, isso pode ser a questão de valores, né? Ela colocou esse valor na vida, né? E daí ela está seguindo com esse valor, né? Ocasionado por uma pessoa, logicamente, né? Mas que isso ela convive muito bem, só não confia no outro, tá? E a hiperexcitação. A pessoa pode estar em um estado consciente. Exatamente, se decepcionou com alguém, daí ela, né, ela faz essa generalização e acham que todas as pessoas são assim, né? Eu conheço um amigo que ele até deixou de ser meu amigo, agora que eu estou imaginando, que ele, né, foi traído pela esposa e daí agora ele não confia em nenhuma das mulheres, né? Inclusive com a minha, nem a minha, comigo ele confia, ele diz que todas as mulheres são iguais, então ele generaliza, né? Agora eu vim pensar nisso, que até comigo ele mudou, ok? Mas ele inclui todas as mulheres, tá? Então, a hiperexcitação, a fuga pode estar em um estado constante de luta, a pessoa pode estar em um estado constante de luta ou fuga, tá? É lutar contra os pensamentos, tá? Não quero pensar, mas o pensamento, ele vem. Nesse estado de alerta, a pessoa fica preparada para reagir a novas ameaças de perigo, mesmo em situações relativamente seguras. Nesse estado, a pessoa gasta muita energia examinando o ambiente em busca de perigo. Ela provavelmente terá transtornos de sono, menos concentração, irritabilidade e sustos exagerados. Na realidade, essa hiperexcitação é o medo em excesso, tá? Onde essa pessoa, ela vai criar um ambiente que vai ser parecido com aquele ambiente que ela sofreu, tá? Ela vai estar buscando situações, vai estar buscando coisas
que venham a trazer o sofrimento, que tenham algo parecido com o sofrimento, certo? E daí vem a questão dela ter os pesadelos, da irritabilidade, dos sustos exagerados, né? Por exemplo, a pessoa que sofreu uma violência sexual. Então, talvez, né, ela não consiga se relacionar mais com a pessoa, né? E daí, com o sexo, né, que a violentou. Mas aí, o que é que acontece? Ela pode tentar um relacionamento, porém, não conseguir, não ir para frente, tá? Por quê? Porque talvez o simples tocar numa mão ou abraçar, tá? A faça, né, ter um susto, trazer o pensamento, né, trazer o sofrimento, e daí realmente ela nunca mais conseguir, que é uma coisa que nós vamos ver lá dentro dos distúrbios sexuais, que é a questão da aversão ao sexo, tá? Tem tratamento? Tem, né? É a questão do psicológico, tá? Dentro do TEP, se trabalha muito a terapia cognitivo-comportamental, que é o TCC, onde dentro da terapia trabalha-se a questão da terapia de enfrentamento, que é a pessoa enfrentar aquilo que traz medo, tá? Então, se foi um acidente automobilístico, eu vou entrar num carro, certo? Muitas vezes essa terapia começa até com o terapeuta indo com o paciente no local, né, que o trouxe, que aconteceu o trauma, tá? Então, o terapeuta pode entrar no carro com o paciente, eles podem ficar lá um certo tempo para o paciente ir, né, trabalhando, certo? E muitas vezes, né, essa terapia de enfrentamento faz com que o paciente fuja da terapia. Não quero mais ir, porque eu não consigo enfrentar essa situação, tá? O tratamento inicia-se com o psicológico, tá? Depois acrescenta-se aí a medicação. O diagnóstico vem os critérios de diagnóstico, certo? Que são os fatores estressantes. A pessoa, ela apresenta esses fatores estressantes, vivenciar diretamente no pensamento, flashback, testemunhar com outra pessoa que sim, que ela viu isso acontecer, ela saber que isso aconteceu com um amigo, com um familiar, isso traz sofrimento para ela, tá? E ser exposto de forma repetida ou extrema. Então, se a pessoa passou por uma, né, dessas situações, ou foi com ela, ou foi com outra pessoa e ela viu, ou foi com um amigo e ela soube, ou ela vivencia isso várias vezes, isso é um evento estressante. Então, ela já tem um critério diagnóstico de desenvolver o TEPT. Revivenciar. Lembranças intrusivas, recorrentes e involuntárias. Isso está sempre na mente? Ela sempre está pensando no sofrimento? Sonhos angustiantes, né? Que até sonhando, ela sofre psiquicamente. Ela relembra o que sofreu. Reações dissociadas, que são os flashbacks, sofrimento psicológico intenso ou prolongado e reações fisiológicas, taquicardia, sudorese, dispneia, tremores. A pessoa apresenta isso, são critérios diagnósticos. Ainda nos critérios diagnósticos, ela apresenta evitação. O que seria essa evitação? É evitar recordar, evitar pensar no sofrimento, tá? Ela evita tudo que esteja envolvido, tá? Ela evita entrar no carro, ela evita passar por aquele local, ela evita sair de casa, certo? Então, isso vai causando o quê? Isolamento. A pessoa, ela vai se distanciando de tudo aquilo que a faz lembrar do trauma. E alterações negativas na cognição e no humor.
incapacidade de recordar aspectos importantes, crença e expectativa negativas a respeito de si, tá? Essa questão é que eu nunca mais irei conseguir sair de casa. Eu nunca mais conseguirei me relacionar com um homem. Eu nunca mais conseguirei entrar no meu ambiente de trabalho, porque lá foi o assalto, né? Nós tivemos um senhor que desenvolveu o TEPT, porque ele foi, né, várias vezes, ele trabalhava no Correio, em Fortaleza, só que ele é daqui, né, de Lavras, e ele foi, várias vezes, ele sofreu assalto lá no prédio dos Correios, né, ou seja, no ambiente de trabalho. E sempre, né, ele passava por tratamento psicológico, né, que isso faz parte das rotinas, né, os cuidados com o psicológico, e daí, a última vez ele passou 24 horas com a arma na cabeça. E daí ele desenvolveu o TEPT, tá? E ele se aposentou porque ele não conseguiu mais nem ficar em Fortaleza. Ele veio para o interior, tá? Então, para ele dizia que nunca mais pisava na calçada de nenhum correio de nenhuma cidade, não era nem lá em Fortaleza, era de nenhuma cidade, tá? Então, ele já tinha aquela expectativa negativa de que não ia melhorar, de que não ia conseguir. Cognições distorcidas, culpa os outros e a si mesmo, tá? Então, talvez se eu não trabalhasse lá, talvez se eu não tivesse ido naquele dia, talvez se eu não tivesse, né, tirado o celular, talvez se eu não tivesse me envolvido com aquela pessoa, que todos diziam que ele era mau, tá? Estado emocional negativo persistente, interesse e participação negativas, né? Eu nunca vou conseguir, sentimento de distanciamento dos outros, incapacidade de sentir emoções positivas, tá? Eu nem me alegro, porque eu nunca mais vou ser a mesma, certo? Então, todas essas alterações da cognição e do humor fazem parte aí do paciente, do dia a dia do paciente. E daí nós temos as alterações marcantes na excitação e na reativa, que é o comportamento irritadiço ou surto de raiva. Isso acontece, pessoal, quando a pessoa, o paciente, né, ele é ignorado, tá? Quando as outras pessoas ficam dizendo, você tem que superar isso, né? Isso é uma bobagem, você vai mudar a sua vida por isso, tá? As pessoas não querem entender que aquilo é um sofrimento, que a pessoa está passando por um sofrimento psíquico, tá? Isso aí, pessoal, entra na questão dos cuidados de enfermagem, certo? Nós temos que sempre orientar a família com relação a querer, a tentar compreender os sintomas do paciente, tá? E não ignorar, tá? Não ignorar, porque isso traz agressividade, traz irritação, traz choro para o paciente, tá certo? Traz raiva e o paciente pode desenvolver essa raiva e essa raiva persistir, tá? Comportamento imprudente e destrutivo, tá? No sentido até da pessoa tentar o suicídio aí, certo? Ele quer destruir, ele quer acabar com o sofrimento. Hipervigilância, como nós falamos, a vigilância é direcionada a um local. Lembra quando nós, no Conceitos Básicos, nós aprendemos hipervigília? Quando a pessoa ela se concentra em um local, tá? Então, ela pode se concentrar numa porta, numa janela, naquilo que aparentemente traz mais medo. Problemas de concentração e perturbação do sono. E as perturbações, elas podem durar mais de um mês. O paciente ele pode sofrer intensamente por mais de um mês. E eu vivenciando todo esse flashback por mais de um mês, tá? E pedaços desse flashback vai perdurar por muito tempo, tá? Coloque aí anos de terapia, 1, 2 anos, para que a pessoa muitas vezes venha
a começar a enfrentar o seu próprio medo. Causa sofrimento clínico significativo e prejuízo social, profissional e em outras áreas. Tá? É a questão do isolamento, como, por exemplo, esse senhor lá dos Correios, né? Ele teve um prejuízo profissional, ele saiu do seu trabalho e veio para o interior. Tá? Perturbação não se deve a efeitos fisiológicos ou de substâncias. Entra aí a questão de a perturbação, ela é ocasionada pelo trauma, tá? O trauma que trouxe tudo isso para a vida do paciente. E como tratamento, pessoal, para que a gente encerre, nós temos aí, né, considerando que o transtorno de primeira linha para o TEPT, em geral, é a psicoterapia. Esta é sempre preferível, mas nem sempre disponível. E há casos em que a gravidade dos sintomas impõe o tratamento medicamentoso, certo? Então, quando a pessoa está desenvolvendo TEPT, nós devemos logo encaminhá-la para um psicólogo, tá? Para fazer terapia. Que dentre as terapias, nós temos, como eu falei para vocês, a TCC, terapia cognitivo-comportamental, que vai trabalhar a questão do enfrentamento. Então, digamos, esse senhor lá do Correio, né? Se ele entrasse na terapia de enfrentamento, tá? Ela iria iniciar como? O paciente visualizando uma agência de correios, tá? Ele não precisava nem estar na calçada da agência dos correios. Ele podia estar em outra calçada, bem distante. Ele só vê o prédio de qualquer correio, tá? Podia estar junto com o terapeuta. Isso aí já é o início de uma terapia de enfrentamento, tá? Mas tem pessoas que não conseguem nem ver, certo? Então, você imagine como isso é sofrimento, né? Como isso é traumático, ok? Caso esse paciente ele venha a, né, realmente aderir à terapia de enfrentamento, então ele vai começar a olhar para a agência dos Correios sem o terapeuta, certo? E isso ele vai descrevendo tudo o que ele sentiu, tá? Daí, com o tempo, ele vai e fica numa calçada em frente ao prédio dos Correios, tá? Com o terapeuta, depois sem o terapeuta, e daí ele descreve tudo o que sentiu. Com o tempo, ele já pode pisar na calçada dos Correios, mas não tem coragem de entrar. E assim, ele vai evoluindo. E isso é a terapia de enfrentamento, certo? Onde a gente sempre orienta o paciente a ir para o psicólogo decidir por essa terapia. Na realidade, quem vai trabalhar essa terapia não somos nós, enfermeiros. Nós encaminhamos para o psicólogo. Lá, ele vai ver a questão do melhor tratamento para o paciente. Exatamente, Aurelice. Tá? Dentro da terapia de enfrentamento, o paciente ele vai evoluindo e vai conseguindo ultrapassar algumas barreiras, tá certo? Mas isso é com o tempo, não é rápido, não, tá? E também o psicólogo ele vai ver a necessidade do paciente precisar de medicação. Se o paciente precisar de medicação, ele encaminha o paciente para o psiquiatra e daí ele inicia o esquema medicamentoso. Tá certo? Tranquilo, pessoal, com relação ao TEPT?